texto da reforma da Previdência chegou ao Senado ontem à noite. A Câmara terminou a análise dos destaques na votação em segundo turno. Os deputados rejeitaram todas as propostas de mudança no texto, mantendo a estimativa do governo de economizar com a reforma 933 bilhões de reais em 10 anos. Era de noite quando o ministro da Economia foi ao plenário da Câmara agradecer. Vim aqui cumprimentar o excelente trabalho da Câmara, agradecer a aprovação da reforma, o excelente trabalho de coordenação pelo presidente Rodrigo Maia. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro também agradeceu o empenho de Maia. Parabéns a Rodrigo Maia, ao parlamento, pela responsabilidade de votar um tema, que traz, de certa forma, algum prejuízo político para cada um deles, mas o futuro do Brasil é o que está em jogo. Hoje, os presidentes da Câmara e do Senado participaram da gravação do programa Globo News Política, com Gerson Camarote, que vai ao ar amanhã à noite na Globo News. Maia aproveitou o programa para assinar o livro de autógrafos, o ofício com a PEC da reforma que entregou nas mãos de Alcolumbre. E se emocionou. Aproveitei o dia de hoje, nós estamos aqui fazendo o primeiro programa, estreando o seu programa, eu trouxe aqui a reforma da Previdência. Os autógrafos da reforma da Previdência eu vou assinar na sua frente, na frente dos assinantes da Globo News, e eu vou encaminhar para o meu irmão Davi Alcolumbre com muita emoção. Está contigo. Parabéns, Rodrigo. Você foi um gigante, parabéns. A entrega formal da PEC foi feita pouco depois no gabinete da presidência do Senado. Às 2h22 da tarde, o presidente Davi Alcolumbre anunciou a chegada do texto da reforma da Previdência ao plenário, marcando oficialmente o início da tramitação da proposta na casa. Essa reforma da nova Previdência é fruto dessa conciliação de homens públicos que sabem das suas obrigações e que têm dever com o Estado Nacional. Senador Tasso, 210 milhões de brasileiros aguardam investimento nas suas cidades, nas suas vidas. 210 milhões de brasileiros aguardam o aquecimento da economia para nós gerarmos os empregos que as pessoas precisam para dar dignidades às pessoas, porque a gente vive uma crise brutal de milhões de desempregados, fora os informais, fora os formais que trabalham de forma desumana. A reforma agora será discutida na Comissão de Constituição e Justiça por 4 semanas. A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, do MDB, elogiou as melhorias na proposta do governo feitas pelos deputados. É preciso ter coragem para debater uma matéria como essa, mas, acima de tudo, é preciso senso de responsabilidade. O relator da reforma no Senado, Tasso Gereissati, do PSDB, disse que a proposta que veio da Câmara é ótima. Fez apenas uma ressalva: a necessidade de incluir os servidores públicos estaduais e municipais, atendendo a pedidos de governadores e prefeitos. Essa inclusão será feita por meio de PEC paralela, que será votada em separado para evitar que a alteração obrigue voltar toda a reforma para nova votação na Câmara. Estratégia acertada com o presidente do Senado. O presidente Davi enfatizou já bastante a questão dos estados e municípios, da inclusão dos estados e municípios, visão com a qual eu concordo inteiramente, da necessidade que nós venhamos incluir estados e municípios, senão a reforma fica pela metade. Quando nós falamos em déficit, nós estamos falando em déficit nacional, e o déficit nacional é União, estados e municípios. Com a chegada da reforma ao Senado, a esperança dos governadores agora é essa emenda constitucional com mudanças que ajudem a combater o rombo nas contas previdenciárias de estados e municípios. Todo mês é um sufoco para manter os salários em dia. Há 3 anos, o pagamento chega em parcelas para a maioria dos servidores estaduais em Minas. Falta dinheiro também para pagar fornecedores e para investimento em infraestrutura.
Essa situação se repete em outros estados brasileiros e o pagamento de aposentadorias é o que provoca muitas vezes o rombo nas contas. Dados da Secretaria da Previdência de 2017, analisados pela Federação das Indústrias do Rio, apontam que os maiores déficits previdenciários estavam em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quando a avaliação é custo por habitante, a conta é diferente. O morador do Rio Grande do Sul foi o que mais pagou para cobrir o rombo. Em seguida, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Governadores de alguns estados estão mobilizando as bancadas no Congresso para apoiar a criação da nova proposta de emenda à Constituição. Eles esperam que estados e municípios não fiquem de fora das mudanças que podem ajudar no equilíbrio das contas. A despesa continua subindo de elevador e a receita pela escada. Então, a reforma da Previdência é que vai permitir esse equilíbrio nas contas públicas e ela é fundamental. Caso contrário, nós estamos apagando fogo na nossa propriedade, mas o fogo do vizinho continua. E vai ser só questão de tempo para esse fogo nos contaminar novamente. Se nós deixarmos continuar crescendo o déficit previdenciário como ele está acontecendo nos estados, nos municípios e como aconteceu na União, nós vamos ver a frustração da população e uma indignação que é crescente nas ruas pela falta de serviços para a população. A gente tem que romper com essa lógica e fazer com que a Previdência se sustente por si só. Especialistas em contas públicas afirmam que não há caminho melhor do que municípios, estados e União resolverem a questão juntos. Os estados quebraram. E ele não tem dinheiro para pagar folhas de pagamento. Em alguns casos, a folha de pagamento entre ativos e inativos chega a 80% da receita. Não tem dinheiro para manter ponte, para manter viaduto, para limpar bueiro. E aí como é que faz? A saída usual brasileira. A me dar mais dinheiro. O dinheiro acabou, o governo federal também não tem. Como é que faz? No nosso país, há por volta de 2.200 regimes de previdência de servidores públicos. E aí, agora, com esta notícia de uma PEC paralela, volta aquela ideia inicial de que a reforma previdenciária será para todos os servidores públicos. E, a meu modesto sentir, é o caminho mais adequado, sim, para todo o país. A inflação oficial do Brasil em julho ficou em 0,19%.